Esse é um material que está disponível no site. Eu quero colocar para os amados que, apesar de ser duas capas diferentes, o conteúdo é o mesmo. Isso é uma maneira estratégica de alcançar as crianças. Na capa que está a família, meu desafio é que você, papai, mamãe, possa sentar com seus filhos e assim ler juntos a palavra. Mas há crianças cujos pais não são cristãos. Recentemente falei no acampamento de crianças e a maioria das crianças, os pais não eram cristãos. Então a outra capa, com crianças lendo a palavra juntos, tem esse propósito de ajudar aquelas crianças que não têm o privilégio de ter os pais cristãos e precisam também conhecer a palavra de Deus, como também uma igreja que queira desenvolver o trabalho junto com as crianças. Então, por esse motivo, o conteúdo é o mesmo, mas as capas são diferentes, que os irmãos possam estar usando para que as nossas crianças, os seus filhos, possam assim conhecer da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe os amados. É uma alegria estar com os irmãos. Eu tenho estado ausente, e na realidade eu tenho pregado em outras igrejas, então eu estou mais, como o pastor tem durante a semana nós temos dado assistência, 3 vezes por semana, seja atendendo, visitando, treinando. Segunda-feira temos treinado os diáconos, terça-feira alternadamente estamos em Martinópolis, quinta-feira na capelania e atendendo sempre que necessário, e também trazendo a palavra de Deus conforme a escala da própria igreja. Amém? Queridos irmãos, nós temos vivido um tempo que, como cristãos, temos enfrentado os 2 desafios. O primeiro desafio é que o ensino bíblico está recheado de mentiras. Nós temos muito conteúdo. Eu quero que vocês estejam atentos àquilo que vocês estão ouvindo, vendo, lendo, absorvendo, para que vocês possam ter a sabedoria dada pelo Espírito Santo de detectar as mentiras. As grandes mentiras que trazem maior prejuízo não são as grandes mentiras, são as pequenas mentiras. Quando uma mentira é apenas 1% do conteúdo de verdade, com certeza traz um dano maior, porque você navega sem saber que está navegando na mentira. Então, infelizmente, nós temos muitos materiais editados, porém recheados de mentiras. E o segundo grande desafio que enfrentamos são caráteres distorcidos. Tem muitos que declaram cristãos, pessoas que se titulam como servos de Deus, entretanto, têm caráter distorcidos. E nós precisamos entender essa situação e saber como lidar. Como lidar com isso? Como poder ter a percepção de não estar navegando em águas sujas? De não estar como o salmista no Salmo 40, citado pelo diácono Lío, que estão com os pés nas lamas. Como? Por isso eu quero convidar os amados, mesmo assentados como estão, a proceder à leitura na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, onde nós vemos neste texto o poder que transforma. E esse poder é a graça de Deus. Meus amados, somente pela graça de Deus é possível detectar essas mentiras e, a partir desse momento, navegar em águas profundas na intimidade com o Senhor e não fora dele. Tito capítulo 2, do verso 11 até o verso 15. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, do verso 11 até o verso 15. O finalzinho do capítulo 2. O texto diz assim: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar
o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos neste mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas, encoraje os irmãos a praticá-las, corrija-os com autoridade, não deixe que ignore o que você diz. Amém? Vamos mais uma vez estar orando. Pai, diante do Senhor está a tua palavra. É viva, é eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, junta, medula, apta para intervir no coração. Por isso eu clamo ao Senhor, Pai. Sonda o nosso coração, sonda a nossa mente, nossos olhos. E assim como o salmista, Pai, vê se em nós algum caminho mau, guia pelo caminho correto. Pai, diante desses grandes perigos que assolam, Pai amado, as nossas igrejas, ajuda-nos, Pai. E pelo poder do Espírito Santo, diante da Tua maravilhosa graça que nos transformou, possamos viver para o louvor da Tua glória. Ajuda-me, Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Queridos irmãos, a partir do momento que somos salvos pela graça de Deus, precisamos viver uma vida em santificação que possa glorificar a Deus. Se você foi alcançado pela maravilhosa graça de Deus, você não pode viver outro tipo de vida, a não ser aquela que agrade ao Senhor. Quando deparamos com esse texto, é importante observarmos a situação em que essa igreja se encontrava. O Evangelho chegou à ilha de Creta, igreja esta que Paulo envia a Tito, exatamente quando observamos lá em Atos capítulo 2, a partir do verso 11, que a palavra se espalha. E ao mesmo tempo, ali naquela multidão que estava ouvindo a palavra, a mensagem na sua própria língua, havia os cretenses que ouviram a mensagem. E não tenho dúvida que foi a partir daí que ele vai até a sua ilha, e ali começa um movimento muito grande. O Evangelho cresceu. Mas Paulo, quando está viajando a Roma, diante de uma dificuldade que existe, ele tem necessidade de parar na ilha de Creta. E ali ele observa algumas coisas que estavam acontecendo com aquela igreja, e situações essas que nós deparamos também. Porque, queridos irmãos, quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela está em todos os lugares da mesma forma, na mesma intensidade, é interessante observar que as dificuldades que tem em outros lugares são as mesmas de hoje. A mesma dificuldade que o povo de Creta estava vivendo, a mesma dificuldade que a igreja em Creta estava vivendo, nós estamos vivendo. Que se nós observarmos que Paulo, quando chega àquela igreja, observa a necessidade dela e envia Tito. Por que Tito? Tito era um homem experiente, não era como Timóteo, um jovem que estava caminhando ainda na fé. Claro que Timóteo faz um trabalho fantástico, podemos observar em suas 2 cartas que recebe do apóstolo Paulo. Mas em Tito havia uma liderança inadequada, liderança esta que não estava conseguindo conviver com os problemas que aquela igreja estava enfrentando. Outra questão importante, que havia um grupo de judeus cristãos chamados judaizantes, que estavam ali naquela ilha também introduzindo que, apesar de ser cristão, é necessário fazer algo mais. E quantas pessoas hoje estão vivendo no mesmo momento? Quantas igrejas não têm liderança adequada para lidar com a situação? E quantas pessoas estão vivendo: eu tenho um encontro real pessoal com Jesus, mas eu preciso fazer A, B e C. Mentiras que vão sendo
trazida ao nosso coração de forma embutida. E também, queridos irmãos, conforme o capítulo 2, verso 15, da mesma carta, o caráter distorcido dos cretenses era um solo fértil para a disseminação do erro. Olha o que Paulo fala a Tito: ensina essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las, corrige com autoridade, não deixe que ninguém ignore o que você diz. Então havia naquela igreja em Creta 3 situações difíceis: liderança inadequada, problemas de mentira através dos judaizantes e ao mesmo tempo um caráter distorcido. E Paulo então envia Tito a essa situação. E é interessante, queridos irmãos, quando nós olhamos o primeiro capítulo de Tito, só para entendermos, Paulo começa se apresentando como escravo de Cristo, e logo depois ele instrui Tito a preparar a liderança. Em seguida ele fala dos problemas sérios que aquela igreja estava enfrentando. E aí, quando ele entra nesse momento, ele fica pensando, eu creio que aqui Paulo está como nós, como o pastor Lucas, pastor Zé Roberto, diante da igreja e não sabe como lidar. Muitas vezes nós sentimos tão pequenos diante das situações que as igrejas enfrentam. Deus tem me dado a oportunidade de estar em outras igrejas, e algumas igrejas que eu prego sem ter pastor, me dá uma tristeza tão grande, que são irmãos que estão em procura de alguém para poder conduzi-los. E graças a Deus essa igreja tem 2 pastores, eu também tenho ajudado. Mesmo assim tem hora que nós não sabemos o que fazer. E Paulo estava nessa situação, e Paulo se apresenta como escravo do Senhor. Paulo está preocupado com a liderança que possa ser saudável. Paulo está olhando a situação e fala: como resolver isso? Interessante que é uma sequência natural. Então Paulo compreende que tudo é possível, toda mudança é possível a partir da graça de Deus. Por isso que a partir do capítulo 2, a partir do verso 11, ele começa a introduzir a respeito da graça de Deus. Deus interveio na história pela manifestação da graça mediante a encarnação de Jesus Cristo. A graça de Deus se manifestou a nós através da pessoa de Jesus. É pela graça de Deus que as coisas são transformadas. É pela graça de Deus que nós não somos levados pelos ventos de doutrinas. É pela graça de Deus que nós podemos não só cantar jovens, mas viver aquilo que cantamos. Somente pela graça de Deus. Viver pela graça de Deus nos leva a manter um padrão de vida que glorifica a Deus em qualquer momento. Somente pela graça de Deus é possível viver 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, passa tudo para a glória de Deus. E sobre a graça de Deus, John Piper diz que graça não é só uma oferta de salvação, é um poder que salva. Queridos irmãos, graça é o favor de Deus por meio de Jesus para as pessoas que não merecem, para as pessoas que merecem o seu desfavor. Esse foi outro comentarista que trouxe sobre esse assunto, Jerry Bridges. Queridos irmãos, a minha oração é que os amados possam, a partir dessa mensagem, refletir, porque nós podemos a qualquer momento ser enganados por vento de doutrina. Nós também podemos ter o nosso caráter distorcido a partir do momento que nós afastamos a graça de Deus. Quem está livre disso? Quem está livre de estar fora da presença de Deus? Nós temos 3 inimigos da nossa alma: o mundo, o diabo e a carne. E qual o mais feroz dos 3? É a carne, a nossa própria carne. Apóstolo Paulo, lidando com isso, ele diz no capítulo 7 de Romanos: miserável homem que sou, que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero está sempre diante de mim. Então, queridos irmãos, ninguém está livre, ninguém está livre. Somente pelo poder da graça de Deus é possível viver uma vida que passe por cima das mentiras, dos enganos, e possa ter um caráter aprovado por Deus. Graça de Deus é o poder que transforma. Por quê? Porque a graça ocupa o lugar central na vida do salvo.
capítulo 2, 11 a 13, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus. Queridos irmãos, o verso 11 diz que a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Interessante que a graça é um presente o qual não merecemos. Deus, na sua presciência, na expressão de mais elevado amor, livremente abençoou as pessoas, alcançando-a pela sua maravilhosa graça na pessoa de Jesus. Quando eu penso no amor de Deus, eu tenho que pensar em João capítulo 13, que tendo o Senhor amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Então a graça de Deus se manifesta através do amor de Deus, e essa palavra manifestar é aparecer, para atingir o propósito adequado. Tito 3,4 diz: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para todos nós. E o texto diz que ele é salvador, enfatizando a aplicação direta da salvação de Deus a cada um de nós. E ao mesmo tempo, ele redentou, que se entregou por todos. Meus irmãos, a graça de Deus deseja que todos sejam alcançados. Todos. E aí tem uma responsabilidade que é nossa. Você já foi alcançado pela graça de Deus? Então, queridos irmãos, é preciso que também sejamos instrumentos nas mãos de Deus, para que outros sejam salvos. E aí uma questão importante, Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz que pela graça sois salvos, pela fé. Isso não vem de vocês, é um dom, uma dádiva de Deus. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Por ser alcançado pela graça de Deus, eu posso viver de maneira correta diante de Deus. Agora, queridos irmãos, a graça opera no passado. Nós fomos salvos pela graça, mas a graça opera no passado, trazendo convicção da salvação. Aqui é importante, muitas pessoas que não têm convicção da sua salvação. Ela determina: eu fui salvo pela graça, mas parece que isso é algo irreal aos seus olhos. Talvez ela se ache tão pecadora que como eu posso ser salvo? Entretanto, a graça opera no passado, trazendo convicção da salvação. Olha o verso 12: educando-nos para que, renegada a impiedade, as paixões mundanas. Queridos irmãos, a palavra aqui, educando-nos, é como um pedagogo que vai instruindo a criança, amadurecendo a criança, levando a criança a ter um conhecimento total do seu potencial. É aquela criança que você vai ensinando a graça de Deus. Ela não somente nos alcança, nos dando salvação, mas vai nos educando, ensinando, nos instruindo. E aqui é uma instrução completa, constante. O texto diz lá em 2 Timóteo 2,25: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus conceda não só o arrependimento para o conhecimento plenamente da verdade, como um pedagogo. Por isso que eu vejo que o aconselhamento bíblico eu tenho que ouvir e procurar entender. Hoje pela manhã nós estávamos estudando a respeito da salvação. Muitas pessoas, devido a ter tanto conhecimento, tanta bagagem, acaba sendo um coração tão duro. E como nós temos que ter paciência de compartilhar, orar para que o Espírito Santo tire toda mentira, todo engano, todo sofisma que está preso à mente. Olhar para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Queridos irmãos, é isso que a graça de Deus faz, de maneira, trabalhando com a pessoa renegada do passado, renegando o passado, a impiedade das paixões humanas. E renegar aqui é dizer não, recusar-se a afirmar é confessar.
E Jesus fala: todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então a graça de Deus, queridos irmãos, ela trabalha no passado, nos dando convicção daquilo que temos, que é o Senhor Jesus. Por ser alcançado pela graça de Deus, que é o presente de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nos dando a salvação, nós somos como crianças que são instruídas gradualmente. Paulo, quando fala do homem espiritual, do homem natural, do homem carnal, ele fala exatamente sobre isso em sua carta aos Coríntios. Ele fala que o homem espiritual ninguém pode repreendê-lo. O homem natural nada compreende, mas ele fala: eu não busco de falar como espirituais, sim como carnais. Por quê? Paulo está dizendo o seguinte: porque ainda você precisa de forma pedagógica ser instruído na palavra de Deus. E a graça de Deus que faz isso, queridos irmãos. Por isso pensamos que ser cristão é ser crescimento rápido. Irmãos, se eu todo dia não fizer o beabá na presença do Senhor, eu vou falhar naquele dia, mesmo fazendo, falhando. Por quê? Porque a vida cristã é dinâmica. Não adianta só se fortalecer no culto à noite, que agora não tem culto mais de manhã. Ou quarta-feira, quando você vem, é preciso você, durante todos os dias, pela graça de Deus, pela grande misericórdia de Deus, fazer com que você venha a cada dia, fazendo morrer a vossa natureza terrena, como Paulo fala aos Colossenses capítulo 3. Isso de forma pedagógica, constante, dia após dia. Mas a graça de Deus também opera no presente, nos levando a crescer em santificação. Olha o verso 12 na parte B. Vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Viver aqui é experimentar o dom da vida de Deus, ou seja, no momento, no passado, eu vou de forma pedagógica, deixando o meu passado, a cada dia buscando a presença de Deus, mas agora no presente, eu vou viver experimentando o dom da vida de Deus. E Paulo usa em 3 momentos, ele diz: isso é viver em comunhão com Cristo, pois ele nos deu a salvação. Segundo Pedro, é a união com Cristo, porque ele carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, 1 Pedro 2,24. E segundo João, é viver em união com Cristo, porque por meio dele o amor de Deus se manifestou a todos nós. Então os 3 apóstolos mostram que esse viver é viver com Cristo, comunhão com Cristo. Agora, como deve ser nosso caminhar na vida presente? Como deve ser meu caminhar, se eu declaro que tenho união com Cristo, como deve ser meu caminhar? Primeiramente, de forma sensata, uma vida sensata, sóbria, prudente, moderada, que reflete um equilíbrio radical nascido dentro da fé do Senhor. Ou seja, queridos irmãos, o que é uma pessoa sóbria? É aquela pessoa que tem um caminhar em direção a Cristo. Como diz lá em Hebreus 12, desembaraçando o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Senhor e Salvador, uma forma sensata, sóbria. Agora, uma vida justa, ter uma vida de retidão aprovada por Deus. Quando as pessoas apontam para você e você fica desanimado, a pergunta é: como Deus te vê? Como Deus te vê? Eu posso ser reprovado por muitas pessoas, mas a minha questão é: como Deus me vê? Deus tem aprovado meus atos. Então eu preciso ter uma vida sóbria, aprovada por Deus, e Paulo diz também piedosamente, uma vida piedosa, tanto no interior e não só de aparência. Há muitas pessoas que vivem de forma piedosa mais pela expressão facial e alguns atos, entretanto lá no seu interior não corresponde a essa verdade. Queridos irmãos, precisamos no presente viver essa vida piedosa. Sobre este assunto, Paulo, em defesa da sua fé aos Tessalonicenses, diz: vós e Deus sois testemunhas de como
de modo que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedi em relação a vós. Paulo justificando a sua vida. E você, querido irmão, tem vivido de forma piedosa, justa e sóbria diante de Deus nos seus atos? Precisamos pensar nisso, queridos irmãos, porque esse é o nosso dia de hoje, é a nossa vida. Assim como no passado, de forma pedagógica, eu vou deixando fazer com que a minha natureza terrena seja mortificada, morta por Deus, fazer morrer a vossa natureza terrena. Eu tenho que viver no presente de forma justa, sensata, piedosa. E o futuro? A graça de Deus também opera no futuro, firmando nossa fé enquanto aguardamos a volta de Cristo. Olha o verso 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande e Salvador Jesus Cristo. E o aguardar aqui é uma expectativa. Sabe o que eu tenho observado hoje, queridos irmãos? Que a igreja está adormecida. Parece que a igreja está tão anestesiada diante das falsas mensagens, falsos mestres, que ela não está apercebida daquilo que está acontecendo. Os movimentos, por exemplo, principalmente Israel, que é considerado o ponteiro do mundo, diante dos fatos que lá hão de ser revelados, estão se revelando a partir da palavra de Deus lá em Hebreus, em Gênesis capítulo 12, onde todas as nações seriam abençoadas a partir dali. E é interessante que as pessoas não vão se apercebendo, mas a graça de Deus no passado nos ensina, no presente nos faz andar de forma sensata, justa e piedosamente, mas quando olhamos para o futuro, essa graça de Deus diz: filho, fica atento porque Jesus está voltando. E muitas vezes não estamos a perceber bem. Estão vivendo de forma insensata, injusta e sem piedade, vivendo de forma que agrada a si mesmo. E Paulo fortalece essa palavra bendita, esperança, lá em Romanos capítulo 8, ele diz: porque na esperança somos salvos. Ora, esperança no que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vimos, com paciência o aguardamos. Você tem aguardado a volta de Cristo? Está sendo como aquelas virgens que estavam preparadas exatamente com óleo para as lamparinas? Ou você é aquela que estou mais ou menos, na hora eu dou um jeito, na hora alguém me empresta? É possível isso? Pela parábola ou não? Por isso, queridos irmãos, precisamos aguardar a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A volta de Cristo é a última promessa que volta a ser cumprida na palavra de Deus. E ela pode se cumprir a qualquer momento. Já existe uma expectativa muito grande de Deus que o Messias está chegando. Situações que não entendíamos estão sendo resolvidas. É interessante que a palavra de Deus diz que porventura haverá fé quando o Filho do Homem voltar. Interessante que a igreja parece que está perdendo a sua fé. A situação que nós estamos vivendo hoje está levando os crentes a abrir os seus olhos. Por quê? Porque nós só vamos superar esse tempo presente vendo que Deus é soberano e de forma soberana conduz a história. Sabemos que no ponto em relação ao nosso país, muitas pessoas estão fechando o comércio, há uma dificuldade muito grande. Como viver esse momento fora da presença do Senhor, atento à soberania do Senhor, cuidado do Senhor. Então, cada dia que começamos, nós precisamos saber: Senhor, esse dia é do Senhor, que o Senhor me faça caminhar segundo a tua direção, confiando totalmente no Senhor. E muitas vezes nós esquecemos disso. Quando observamos o poder da graça de Deus operando no passado, no presente e no futuro, precisamos buscar viver uma vida que santifica o Senhor. Mas, queridos irmãos, a graça de Deus é poder que transforma, porque pela manifestação da graça fomos unidos por Cristo.
para ser um povo consagrado às boas obras. É interessante observar que, olha o texto no verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós, ou seja, Deus se deu por nós. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós, ou seja, a graça de Deus me une a Cristo, a si mesmo se deu por nós. Agora é interessante que essa união é total e definitiva, não é algo que vai acontecer, um passo hoje, um passo semana que vem, não, é agora. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino, hoje estarás comigo no paraíso, é a palavra que Deus deu àquele homem. Olha o que diz o texto, a continuação do verso 14, nossa união com Cristo é definida e total, observe, a fim de remir aqui é libertação efetuada mediante o pagamento total de um resgate. Deus não deveu nada para ninguém, Deus cobriu-nos com seu sangue precioso, perdoou de todos os pecados. Colossenses capítulo 2 fala foi de todos os pecados. Interessante que muitas pessoas não conseguem perdoar a si mesmas diante de situações do passado, mas Deus falou, filho, eu não lembro mais dos seus pecados. E nos remir aqui algo que não pode ser mudado. Interessante que a palavra de toda iniquidade é desprezo da lei, ou seja, nada vai impedir que Deus faça isso. E purificar de toda a sujeira. Queridos irmãos, para entender melhor esta união com Cristo, que nos remiu, que nos purificou de toda a iniquidade, olha o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, 4 e 6. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa do nosso pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, para agora estejamos em Cristo. Preste atenção nisso aqui. A palavra de Deus está dizendo que Deus me alcançou pela graça dele, agora eu não vivo mais neste mundo. É como se eu não vivesse aqui nesse espaço, é como se tivesse uma plataforma de vidro e eu estivesse em cima dessa plataforma, acima dos irmãos, ou seja, Deus está dizendo, filho, você está nos lugares celestiais, apesar de estar vivendo aqui, a minha mente é de Cristo, ou seja, os meus atos têm que glorificar a Deus, porque eu estou ligado com o Senhor. Irmãos, eu fico pensando nessa maravilhosa graça. No momento que Deus me salvou, Ele já me levou para estar com Ele. Entretanto, eu continuo vivendo aqui nesse mundo, mas a minha mente está em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo falou, bom é estar com o Senhor, mas eu preciso aqui estar, para que eu possa ajudá-los. E sobre esse mesmo assunto, aos Colossenses ele escreve, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados, cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Parou para pensar nisso? Em Cristo você tem uma folha em branco. Em Cristo você tem a oportunidade de começar uma nova vida. Nada o impede. Nada. Porque a obra foi feita. E essa purificação ocorre pelo sangue de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, verso 22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Como também pela palavra de Deus. Essa purificação também é feita pela palavra de Deus, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. É por isso, queridos irmãos, que é necessário constantemente estar lendo a palavra de Deus, para se purificar, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra a divisão da alma, junta, medula, ápeta, para discernir pensamentos, intenções do coração.
Nós não temos motivo para viver uma vida de pecado. Nós não temos motivo para viver uma vida de caráter distorcido, alimentando de falsas mentiras, enganos. Porque no passado Deus nos leva como pedagogo a viver uma nova vida. No presente nós precisamos ter, a partir daquilo que recebemos do Senhor, do perdão de todos os nossos pecados, viver uma vida justa, piedosa, uma vida sensata, aguardando com grande expectativa a volta de Jesus Cristo. E para isso é necessário, pela palavra de Deus, sermos purificados, porque já o fomos. Sabe por que tudo isso, irmãos? Para que Deus quer? Olha assim, para si mesmo, finalzinho do verso, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E aqui há algo muito especial que é destacar. Primeiramente, a palavra exclusivamente seu. E aqui no grego representa presente de Deus como um tesouro valioso. Eu sou um tesouro valioso aos olhos do Pai. A palavra de Deus diz que nós somos como meninas dos olhos do Senhor. Muitas pessoas não dão valor para si mesmo. Se fica presa no passado, nas marcas do passado, nas dificuldades do passado. Mas em Cristo nós somos nova criatura. Recomeçamos uma nova vida. Por quê? Porque nós somos pessoas exclusivas do Senhor, um povo exclusivamente seu, pertencente ao Senhor como um tesouro valioso, um povo escolhido por Deus, de todas as nações para sua própria posse. Coisa linda e maravilhosa. Na vida cristã não tem espaço para depressão, para ansiedade, apesar que ainda lutamos com esse problema. Por isso que a palavra de Deus fazer morrer a vossa natureza terrena. Por quê? Porque nós somos povo escolhido, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. E o texto, assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que chamou das trevas para a verdadeira luz em Cristo Jesus. E é interessante que não somente exclusivamente seu, mas também zeloso, uma pessoa que transborda de paixão, está profundamente comprometida. Eu gosto de ver os jovens cantando, aliás, todos aqueles que cantam, principalmente aquele louvor que nos leva a entregar a vida ao Senhor. E é interessante que a expressão corporal, a expressão facial é tão linda de ver. Mas, queridos irmãos, será que nós estamos comprometidos exatamente em viver da forma que cantamos? Realmente declarar que o Senhor é o Senhor da minha vida, independente da situação que eu esteja vivendo. Por isso, Atos capítulo 20, verso 24 diz: em nada tem minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Queridos irmãos, precisamos viver desta forma. Porque a graça de Deus, a graça de Deus, que é um poder transformador, nos move a viver pela fé. Aí o verso 15, Paulo fala a Timóteo: diz essas coisas, exorta, repreende com toda a autoridade, e ninguém vos despreze. Ninguém vos despreze. Não tem como desprezar a palavra do Senhor. Agora é preciso viver. É preciso viver. Queridos irmãos, somente pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, que a graça de Deus é o poder que transforma. A graça de Deus trouxe salvação a você. A graça de Deus trouxe você de uma vida de pecado para viver uma nova vida justa, piedosa e sensata. A graça de Deus leva você a viver com esperança na volta de Cristo. A graça de Deus leva você a viver unido de forma total com Cristo. Como tem sido a sua vida diante do Senhor?